Vale 3, será que agora vai? A ação já estava descontada, já estava barata, já estava de graça, mas agora parece que a governança está garantida, enfim, trazendo mais tranquilidade para o acionista. Será que é isso mesmo? Depois de tanto suspense, a Vale finalmente tem o seu novo presidente, o mercado reagiu como, né, soltando foguete, fogos de artifício, as ações subiram mais de 3% no dia seguinte ao anúncio, ontem. Mas será que esse entusiasmo todo faz sentido? É só fogo de palha? Será que agora Vale realmente ali virou ainda mais um paraíso para os investidores? Você pode finalmente dormir tranquilo, comprar ações da empresa tranquilamente? Será que esse novo comando é sinal verde ali que estava todo mundo esperando para comprar sem medo? Ou será que, mais uma vez, a galera está se deixando levar pela euforia, papai? E a realidade ela vai bater forte daqui a pouco. O que você acha? Quem é de casa, deixa o like aqui no vídeo. Se você é novo, seja muito bem-vindo. É sobre isso que a gente vai falar hoje. E é o seguinte, depois de um longo período de apreensão entre os investidores, o conselho de administração da Vale e tudo mais ali, a empresa elegeu Gustavo Pimenta como novo presidente da companhia. Ele é o atual vice-presidente de Finanças e Relações com os Investidores. Vai assumir ali em 2025 a vaga no lugar do atual CEO Eduardo Bartolomeu. As ações da Vale subiram mais de 3% na última terça-feira, ontem, dia 27. Mas como você vê aqui, as ações caindo mais de 23% no ano ainda, mas depois do anúncio subindo forte, mais de 3%, muito por conta justamente do fim desse imbróglio ali, desse novo CEO definido. E por que o mercado reagiu bem? É isso daqui que você tem que entender. Para você, os investidores, principalmente quem está começando, adora ficar de olho nas notícias, nos ruídos de curto prazo, no que está acontecendo, quais são as matérias de hoje, mas você precisa entender que essa novela ela já começou lá atrás e o que isso poderia acarretar. A gente teve um conselheiro em março, um conselheiro independente da Vale, chamado José Luciano Duarte Penido, que alegou ali numa carta de renúncia que o processo de sucessão da empresa estava sendo conduzido de forma manipulada e não atendia ao melhor interesse da Vale. E ele ainda falou que o processo de sucessão sofria evidente e nefasta influência política. Isso é uma coisa grave de você ficar falando. A Vale jogou com o regulamento debaixo do braço ali, falou que estava tudo sob controle, mas... E ele alegou também que ele não acreditava mais na honestidade de propósitos de acionistas relevantes da empresa e que nem fazia sentido seguir como conselheiro independente. E por isso você tem que entender, o mercado ele reagiu bem porque essa notícia de agora, isso mostra bons sinais de governança corporativa. Vou te explicar o que é isso. Governança corporativa, você precisa escolher ações de empresas com boa governança. Isso faz parte da cartilha do investidor. Quando você está começando, todo mundo fala isso. Mas nem todo mundo sabe o que é governança. Você sabe, essas empresas têm governança, boa governança, porque eu já vi gente falando que tem. Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas são dirigidas, monitoradas, tocam suas operações, tudo isso envolvendo os relacionamentos entre conselho de administração da empresa, a diretoria da empresa, os cargos de gestão, os órgãos responsáveis pela fiscalização, acionistas minoritários, controladores, o Estado, o governo, todas as partes interessadas, credores. Então você dizer que uma empresa tem boa governança, você está dizendo que ela toca as operações alinhando os seus diversos interesses, visando melhorar o acesso da empresa a recursos, a custos mais baixos, que ela está contribuindo para a perenidade, para o bem comum, visando principalmente preservar e otimizar, maximizar o valor econômico do negócio de longo prazo. E isso inclui estar alinhada aos interesses dos minoritários também, é óbvio. Mas, Badu, beleza. Governança é isso. Por que essa decisão foi boa? Esse novo presidente agora é bom? É isso que você precisa entender. Essa renúncia do Penido, na época, ela veio depois que o Conselho de Administração da Vale decidiu fazer o quê? Prorrogar o mandato do atual presidente, Eduardo Bartolomeu, de maio para dezembro desse ano. E o governo federal, na época, estava querendo colocar gente de confiança no lugar.
de confiança do governo, é claro, não da sua confiança, tipo o Guido Mantega da vida. Então, na ocasião, né, ele afirmou, o Penido, que no Conselho da Vale havia se formado uma maioria cimentada por interesses específicos de alguns acionistas lá representados, por alguns com agendas bastante pessoais e por outros ali com evidentes conflitos de interesse. Por isso que eu digo, essa carta foi grave. E vazou também a informação de que, segundo uma fonte próxima à Vale, companhias como Cosan, Bradesco, não estão lá muito bem interessadas a ficar debatendo nada com o governo, ficar discutindo, ficar enfraquecendo seus laços com o governo. E isso não faria muito sentido, já que o governo não é para ficar mandando mais nada na Vale. Então a galera ficou, por que vocês estão deixando o governo ficar metendo o nariz? Entre os 11 que votaram a favor, você tinha um ex-CEO da Mitsui, presidente da Bradespar, ex-CEO da Cosan, que é sócia da Vale, e que chegou a ser especulado até para substituir o Bartolomeu também, né? E faz parte do board o atual presidente da Previ, e também causou polêmica quando ele foi indicado para comandar a Previ no início do mandato do Lula. Tudo isso estava ali rolando essa discussão. E sabe o que é engraçado? O maior acionista individual da Vale, com 8%, é a Previ, que é o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, que é dos funcionários do banco, né? E muitos funcionários nem sabem que a aposentadoria deles está dependendo dessa galera aí, do desempenho de ações de empresas como a Vale. E às vezes está lá falando, o governo tem que fazer isso, tem que se meter mesmo, e nem está sabendo que a aposentadoria dele está dependendo disso. Então seria legal perguntar que tipo de presidente esses futuros aposentados querem no comando da empresa que vai garantir parte da aposentadoria deles. E outro executivo ligado à empresa, ainda teve isso, ele falou que essa solução que eles deram de adiar, ela poderia ser vista de duas formas. Primeiro que o board ali, ele barrou a influência política do governo, e segundo, que ele não queria se desgastar, só queria colocar o governo em banho-maria. Essa segunda, e aí se ficasse constatado que o conselho da empresa não estava fechado com os acionistas, e estava fechado mais com o governo, aí sim você teria um problema maior no horizonte. Por isso que muita gente alegava que no quesito alocação de capital, a Vale poderia ser usada para alinhar essas decisões mais para o lado dos interesses do governo e não da empresa. E aí, nesse caso, muitos desses investimentos não teriam talvez o foco maior na geração de valor para os acionistas, como deve ser. Tipo, mais ou menos o que a Petrobras está fazendo agora. É um negócio assim que não faz muito sentido, por isso que a empresa segue descontada, porque assim, poderia ser melhor, mas já que não é, vamos descontar para o dividendo também ser proporcional para o risco, que a gente alinhar o risco ao potencial de retorno. Então assim, os investimentos da empresa, como Vale e Petrobras, eles são relevantes para a economia. Então, pode ser que a empresa olhe ali e fale, eu não vou investir em nada agora, não tem nada interessante, para que eu vou distribuir isso daqui para os acionistas? Vou pagar dividendo, vou recomprar ações, não tem oportunidade, e eu sigo com capacidade aqui para gerar caixa, para gerar valor, eu vou distribuir. Só que se ela faz alguns investimentos e coloca esse dinheiro para dentro da economia, às vezes isso pode, mesmo que não faça tanto sentido, aumentar a popularidade do governo. E uma coisa desse tipo, claramente, não estou dizendo que é o que está acontecendo, óbvio, mas isso não alinharia os interesses da empresa com os seus acionistas. Então, essa decisão do novo presidente é meio que como se a empresa levantasse o braço e falasse, olha, a Vale não deixa passar interferência e influência política. Tá vendo? Eu falei para você ficar sossegado. E você também que ficou até aqui esse vídeo, você não vai deixar passar a chance de você clicar no botãozinho de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Eu só quero ver se você não vai se inscrever. Mas voltando aqui a falar da Vale, o risco agora, como sempre, está mais relacionado com o preço do minério. E é por isso que esse tipo de notícia agora agrada o mercado e os investidores. O novo presidente tem conhecimento técnico, já conhece os ativos da empresa, os projetos que estão em andamento. Na função dele, ele manteve a Vale com uma alavancagem responsável, tomou decisões interessantes, consideradas bem assertivas do ponto de vista de CAPEX da companhia. É totalmente diferente de você meter um Guido Mantega lá, pô. Tem nada a ver. O mercado está basicamente tirando o desconto que foi colocado no preço das ações por conta dos riscos de governança. Mas a governança não é o único risco, o único desafio das ações da Vale. Você tem
compensações pelo rompimento da barragem do Fundão em Mariana, tudo isso é risco. Você tem o momento econômico, o cenário do mercado imobiliário da China, o preço do minério de ferro, a própria eficiência operacional da Vale, que é boa, mas a gente precisa lembrar que os pares globais da empresa também são muito eficientes, os maiores, e ela precisa continuamente seguir aumentando sua eficiência. Essas compensações relacionadas à Mariana, isso deve ser resolvido esse ano. A empresa segue melhorando a eficiência. Esse é um dos maiores desafios para o novo presidente, quando vai assumir em 2025, já que essa situação do minério, do preço e a situação da China não tem como controlar. Então, comprar as ações por conta desse anúncio é besteira, pô. Não faz sentido nenhum. Mudou o presidente novo, agora não vai ser o Manteiga, vai ser um cara bom, eu vou comprar. Não tem nenhum sentido, também como não tinha sentido você não comprar só porque não sabia disso ainda. Se eu já falei para vocês, o único jeito de você ganhar dinheiro com ações da Vale é você seguir comprando na baixa do ciclo por muito tempo até colher esse resultado e não parar de fazer isso. Por isso que você não pode exagerar na sua alocação. Mas se a gente fizer uma simulação, eu fiz essa simulação aqui no AGF, a gente colocou aqui um aporte inicial de 1.000, um aporte mensal de R$ 1.000, data inicial 1º de janeiro de 2014, data final agosto de 2024. Vou colocar aqui, a gente está colocando aqui 10 anos, vou colocar até um prazo um pouco maior, vamos colocar aqui 2011 e janeiro de 2011 até o momento, quase 15 anos. E se a gente faz essa simulação, você vai ver que quem tivesse comprado regularmente teria ali tido um desembolso de 164 mil para um patrimônio acumulado de mais de 438 mil reais. E aqui, na alta do ciclo, se você for comparar o desembolso de 127 mil com um patrimônio acumulado de mais de 550 mil reais. E as ações já estão de lado por muito tempo, porque o preço do minério está caindo, mas mesmo assim você vê que os dividendos seguram isso daqui muito mais do que o que a gente vê de queda aqui nas ações, porque desde que a gente viu ali o preço atingindo a máxima e começando a cair, a gente já tem quase esses 3, 4 anos aqui. Então, para pegar aqui mais um período para se igualar mais ou menos ao que aconteceu aqui, né, que as ações caíram mais de 80%, quase 80%, não demora muito não. Eu não acredito que isso aconteça, mas também não vou colocar minha mão no fogo por ninguém, mas já caiu 50% desde a máxima. Então, se você continua comprando aqui nesse ciclo de queda, quando isso volta a subir também, o que vai acontecer com você é algo parecido ao que aconteceu com esse investidor que começou a comprar aqui e viu o dividendo explodir em 2 anos ali, coisa de 2020, 2021. O caixa livre que a Vale gerou foi equivalente a mais de 50% do valor de mercado da empresa nesse momento, até mais, se eu não me engano. Então, é isso. Comprar durante a baixa do ciclo. Se você pode ter 2%, 3% de uma empresa como essa, tenha para fazer isso e faça. Se você não consegue fazer com nada, nem invista. Mas também não coloque 10% na Vale, que você pode não aguentar. Mas o que eu penso é o seguinte, eu vou ser bem direto aqui para te falar. A gente tem que olhar sempre para fundamentos. Então, governança é um fundamento, eficiência operacional sim. Isso não mudou. Se não mudou, não vende. Vender por conta desses ruídos sobre o conselho, escolha de um novo presidente, vender só porque estava rolando esse ruído ali em março, abril, junho, seria burrice, seria um erro. Na minha opinião, segue sendo boa opção ali para dividendos. O objetivo da Vale é bater a produção ali de 340, 360 milhões de toneladas de minério de ferro de produção em 2026, 2027. Nos últimos anos, a empresa vem conseguindo controlar os seus custos e entregar boas margens, apesar dos ciclos do minério de ferro. Além disso, a Vale tem uma boa geração de caixa, reduziu a alavancagem, não é uma empresa endividada. A política que eu mais me interesso, a mais importante para mim na empresa, é a remuneração do acionista. De acordo com a política de dividendos, a Vale ela tem tudo para continuar remunerando bem os acionistas, pagando dividendo, até mesmo recomprando ações com dividend yield interessante. Isso sem contar os possíveis dividendos extraordinários. Então, atualmente, negocia com um múltiplo bem descontado. A gente vê aqui quais são os múltiplos da Vale. Você vai ver aqui que ela tem indicadores bem interessantes, P sobre L, boas margens, é uma empresa eficiente. E é por isso que comprar Vale no preço atual pode proporcionar
um retorno satisfatório tanto na forma de dividendos quanto na valorização ao longo dos próximos anos. Porque aí vai acontecer o que aconteceu aqui que eu te mostrei. Quando o minério bater as máximas de novo, sabe lá Deus quando, é isso aqui que vai acontecer no seu bolso. Ele vai se encher de dividendos, de dinheiro e você vai ficar felizão. Só precisa o estômago segurar até lá, a vontade de vomitar até lá. Mas basicamente é isso. Falar nisso, essa simulação eu fiz aqui na plataforma AGF, se você tiver interesse. Teste por 30 dias grátis, o link está aqui na descrição, fixado nos comentários. Uma plataforma bem bacana para você que está interessado em montar uma carteira com foco principalmente em dividendos no longo prazo, uma carteira previdenciária, beleza? Mas no curto prazo não dá para saber, né, galera? No curto prazo você vai comprar ações da Vale agora, a empresa ali, uma boa empresa, é uma ação de uma boa empresa descontada, mas as notícias não são mil maravilhas. Quando as notícias estiverem maravilhosas para a Vale, você pode ter certeza de que a ação não vai mais estar barata como está agora. E se você quiser uma empresa barata, com um cenário cheio de notícia boa, aí só resta você talvez comprar empresa ruim, o que eu não recomendo, porque empresa ruim, na verdade, nunca está barata, que não é o caso da Vale, diga-se de passagem, é uma ótima empresa com bons fundamentos e tem tudo para seguir gerando valor no longo prazo. Fico por aqui, o vídeo de hoje foi esse, vejo você na próxima, tamo junto, valeu!